Máquinas conseguem pensar? Essa pergunta pode parecer simples de responder, e você provavelmente estaria tentado a responder não, ao menos no momento atual da nossa tecnologia. Mas essa pergunta é extremamente profunda e poderosa. Ela é a base das pesquisas com inteligência artificial, e conseguir responder ela não só nos ensina muito sobre máquinas, mas também sobre nós mesmos e como o nosso cérebro gera o que nós chamamos de pensamento. Eu vou propor uma pergunta simples, que vai ser a seguinte. Vamos supor que algum desenvolvedor algum dia apresente uma máquina que supostamente consegue pensar e possui uma inteligência artificial perfeita. Como nós poderíamos saber que estamos conversando com algo inteligente ou simplesmente com um computador tão bem montado que ele parece nos dar respostas inteligentes? Em 1950, o cientista da computação Alan Turing propôs um teste, uma espécie de passo a passo que poderíamos utilizar para responder essa pergunta. Vale lembrar que em 1950 nós mal tínhamos a noção de computadores que nós temos hoje. Quem dirá a noção de inteligência artificial? O teste, hoje conhecido como teste de Turing, consiste no seguinte. Nós precisamos de 3 participantes. 2 deles responderão perguntas, e um terceiro fará as perguntas. Os 3 estão em ambientes separados, nenhum pode ver o outro. As perguntas são feitas pelo terceiro participante de forma escrita, e podem ter qualquer tema. Ele pode perguntar sobre questões de matemática, ele pode perguntar sobre sentimentos, ou ele pode perguntar sobre experiências de vida. A questão é que um dos 2 participantes que responderão as perguntas é uma máquina. Uma inteligência artificial, se você preferir chamar assim. O desafio do teste é a pessoa que faz as perguntas conseguir dizer quem dos 2 é a máquina e quem dos 2 é o ser humano. Mas existe uma questão pendente ainda mais fundamental no teste de Turing. O objetivo dele é saber se a máquina consegue se passar por um ser humano, o que pode parecer um objetivo sensato. Mas ele é? Por que é que de todas as coisas uma máquina deveria se passar por um ser humano? Se esse é o objetivo do teste, então o teste é sobre enganação. É sobre fazer uma máquina mentir tão bem a ponto de um entrevistador não saber mais que ele está falando com um ser humano ou uma máquina. Mas a questão que eu quero levantar aqui é a seguinte: máquinas que mentem necessariamente precisam ser inteligentes? Essa é uma questão central e, aparentemente, a resposta é não. Algoritmos de computadores podem ser criados usando uma base de dados de respostas, sentimentos e até experiências humanas tão grandes que mesmo sem o computador ter algum nível de inteligência, ele daria respostas espantosas que poderiam passar por um ser humano. Se vocês me permitem, eu gostaria de introduzir um poema que encaixa perfeitamente nesse assunto. Ele foi escrito por um autor britânico, então me desculpem, mas eu estou usando a minha licença poética para traduzir ele mantendo o máximo do sentido original que eu consigo. E agora estou cansado de mim mesmo. Me deixe ser o azul refrescante, assombrado pelo céu nu e pela água fria e o ar azul quente. O brilho cintilante nunca chega. Eu acho esse poema tocante, ele parece falar sobre a angústia de existir. Exceto que ele não foi escrito por um autor britânico. Esse poema foi escrito por um algoritmo programado para escrever poesias a partir de imagens. Eu trouxe esse exemplo porque, em um primeiro momento, nós teríamos problemas para dizer se esse poema foi escrito por um ser humano ou uma máquina. Esse poema provavelmente passaria pelo teste de Turing, mas isso significa que o computador que gerou essas linhas profundas realmente estava cansado de si mesmo, ou, como a imagem que gerou a poesia era de um caranguejo morto, o algoritmo simplesmente pegou palavras em um banco de dados relacionadas com isso porque ele foi treinado para isso. Essa é uma das primeiras críticas ao teste de Turing original. Da maneira como ele foi proposto pela primeira vez, ele não serve para reconhecer inteligência ou consciência de uma máquina. Ele apenas serve para saber o quão bem uma máquina imita um ser humano. O ponto de interesse do Turing, na verdade, era se máquinas conseguiriam se comunicar com linguagem natural com humanos, de maneira que fosse totalmente indistinguível de conversar com um amigo, por exemplo. Ele sabia que máquinas eventualmente poderiam ser programadas para conversar sobre matemática, xadrez ou política. Mas, novamente, conseguir conversar sobre isso não significa que uma máquina adquiriu consciência. E agora que citamos isso, por que consciência? Esse é um dos pontos de críticas ao teste. Conseguir criar máquinas conscientes, isso é, que podem sentir e estarem cientes das suas conquistas e sentirem prazer com essas conquistas, é o objetivo de muitas pessoas. Inclusive, existem vários defensores de que uma máquina precisa ter consciência para ter o que nós chamamos de mente, embora a gente ainda não faça nem ideia do que isso signifique. Mas o ponto das pessoas que usam esse argumento como crítica ao teste de Turing é que a única maneira de saber se uma máquina tem consciência é sendo aquela máquina.
Da mesma forma, a única maneira de saber se as pessoas com quem você convive no seu dia a dia, sejam os seus pais, os seus filhos, irmãos ou amigos, são pessoas conscientes e não apenas máquinas operando como foram programadas, é sendo aquelas pessoas. Esse é o chamado problema das outras mentes, e é uma área bastante interessante da filosofia para quem estiver interessado. Seguindo esse argumento, não existe um teste de Turing que nos diria se uma máquina é inteligente ou não. Isso seria impossível. Nós assumimos, por exemplo, que as pessoas à nossa volta são conscientes, mas a única maneira verdadeira de saber isso seria sendo essas pessoas. A mesma coisa vale para máquinas. Mas nós realmente precisamos criar uma máquina com consciência para podermos dizer que ela é inteligente. O próprio Turing, no seu artigo original, provavelmente não quis implicar que passar no teste significa que uma máquina é consciente. Até onde sabemos, consciência e pensamento parecem estar relacionados. Mas um dos pontos defendidos por Turing era de que nós não precisamos entender a consciência para replicar ela em máquinas. E isso é uma afirmação forte. Mas talvez o teste de Turing na verdade não sirva para nada. Talvez nós estejamos tão sedentos por criar máquinas que pensem como humanos, por acharmos que seres humanos são especiais e que a inteligência e consciência de alguma forma estão relacionadas a nós, que nós estamos esquecendo do mais essencial. O teste de Turing não é um teste para inteligência, muito menos consciência. O teste de Turing é um teste para humanos. Não importa o quão avançada seja a máquina que nós colocamos no teste, ela sempre vai falhar, porque nós não estamos buscando inteligência, nós estamos buscando máquinas que pensam como humanos. Imagine que você esteja em uma ilha e que o único animal voador conhecido seja uma gaivota. Você quer entender o que é o voo e o que faz de um animal capaz de voar ou não. Você pode notar que uma pedra jogada no ar sempre cai no chão, então pedras não voam. Você também pode observar que talvez uma característica do voo esteja relacionada ao tempo que você passa no ar. Talvez todo animal com asas e penas voe, mas aí você lembra que pinguins existem e acaba se refutando. No fim, a única coisa que você tem certeza é que a característica principal de voar é estar no ar. Então você cria um teste para saber se algo voa ou não, e o filósofo Robert French, que propôs esse experimento mental todo, chama esse teste de o teste da gaivota. Qualquer semelhança com o teste de Turing é coincidência. Você está certo de que se alguma coisa passa no teste da gaivota, essa coisa pode voar. Então, o teste funciona assim. Você tem 2 radares que estão analisando tanto uma gaivota quanto, sei lá, qualquer coisa que você queira testar. A coisa passa no teste se ela for indistinguível da gaivota no radar. O problema é que, nesse teste, qualquer coisa que não seja uma gaivota falha. Sejam helicópteros, aviões ou passarinhos, todos esses vão ser diferentes da gaivota no radar. Esse teste não testa para capacidade de voar. Ele testa para ser uma gaivota. E mais, toda gaivota pode voar, mas nem tudo que voa é uma gaivota. É exatamente isso, de acordo com o French, que nós estamos fazendo com o teste de Turing. Nós não estamos testando inteligência, nós estamos testando humanos. Você poderia passar no teste, mas não porque você é consciente, e sim porque você é humano. Talvez as primeiras máquinas da história a terem consciência ou inteligência virão por acaso. Um dia um cientista em uma sala vai estar testando ela e, surpreendentemente, ela vai apresentar sinais de consciência. Quem sabe ela até esteja ciente da sua própria existência. Ou quem sabe isso tudo ocorra por acaso, assim como no nosso caso. Ao longo de milhões de anos de evolução, nós desenvolvemos consciência. Mas isso era realmente necessário para o avanço da espécie ou foi apenas pura sorte? E lembre-se, você não tem como saber se ninguém ao seu redor é consciente de verdade. Você só pode ter certeza da sua própria consciência. Muito obrigado e parabéns por ter passado no teste de Turing. Se você gostou desse vídeo, por favor considere virar um dos assinantes do nosso canal. É só clicar no link que vai estar nos comentários ou na descrição e por menos de R$ 2,99 você pode ajudar a gente a fazer mais desses vídeos com maior frequência e maior qualidade. Toda ajuda conta. Vejo vocês na semana que vem.